Meus caríssimos alunos, estamos aqui hoje para trabalhar em nossa aula, em nosso encontro, um mecanismo de defesa chamado ascetismo. O nome já nos diz, ascética, aquela experiência que nós fazemos de renunciar aos prazeres imediatos, aos prazeres, em nome de uma causa maior. O ascetismo caminha de mãos dadas com a sublimação, mecanismo que nós já estudamos. Então, vamos à nossa reflexão de hoje, dentro daquela experiência que nós estamos a fazer, 3 últimas aulas sobre mecanismo de defesa, pilotando uma experiência para traduzir essa experiência nas próximas aulas do 6º módulo, personalidade. Bem-vindos ao nosso trabalho. Farei então uma abertura a partir do roteiro, que apresenta uma visão de conjunto dos recursos didático-pedagógicos, e em seguida apresento os diversos recursos didático-pedagógicos que vão nos orientar no nosso estudo, na proposta do ensino-aprendizagem de hoje. Bem-vindos ao nosso trabalho e vamos em frente. Abrindo então nosso tema de hoje, com o roteiro, tema ascetismo, nós teremos, como já temos uma prática, uma abertura, 3 ideias para essa abertura. Nós poderíamos dizer assim, o que nos chama a atenção no artigo oficial que se encontra no blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, Entendendo a Psicanálise, a partir do ascetismo. Então, pontos que a gente precisa destacar. A relação entre o sujeito e a verdade, como essa relação acontece na psicanálise. Nós já ouvimos falar do desejo, do lugar do desejo, o desejo na perspectiva ética, falamos da ética do desejo, e a questão que se coloca hoje no artigo oficial é como se dá a relação entre o sujeito, nós, e a verdade que aparece na psicanálise. Tema polêmico, merece uma reflexão. Um segundo momento, vamos introduzir um autor, um filósofo novo, a influência de Foucault na compreensão psicanalítica. Ele tem uma contribuição significativa, de modo especial voltada para o campo da sexualidade, enquanto Lacan trouxe também uma contribuição significativa voltada para o campo da espiritualidade. Então temos, num primeiro momento, questão do lugar do sujeito e da verdade em psicanálise. Segundo, as contribuições de Foucault na compreensão psicanalítica. E num terceiro momento, o papel da sexualidade na enunciação da verdade em psicanálise. É um estudo muito interessante. Isso nós teremos, então, como pano de fundo da aula de hoje sobre ascetismo. Teremos o nosso bom dia, trabalhado em cima do pensamento. O segredo da vida não está em correr atrás das borboletas, está em preparar um jardim para que elas venham até nós. Mário Quintana. Muito interessante. Observem, o segredo não está em correr, em caçar as borboletas. O segredo está em preparar um terreno, um jardim, para que elas venham por conta própria. Imagine esse pensamento numa perspectiva psicanalítica. Nós vamos observar. Num terceiro momento, com relação aos informes culturais, nós teríamos a possibilidade, 3 propostas, porque eu me dei conta que uma das propostas
que é a primeira, Andrei Rabuleva, de Andrei Tarkovsky, é um filme em russo, se encontra o que eu encontrei, numa versão em inglês. Então, muitos talvez não teriam condições de acessar para se apresentarem aos exercícios propostos. Esse pintor, Andrei Rabuleva, é um pintor místico. Parece-me que do século XV, russo, muito interessante. Então temos essa primeira proposta, Andrei Rabuleva. Depois temos o filme Siddhartha, que também aborda a questão do ascetismo. E temos depois a visão de Foucault sobre a psicanálise. Não é um filme, é um texto. 3 possibilidades. Avançando, o nosso mapa, que eu vou apresentar a vocês, ideias interessantes sobre o ascetismo. O ascetismo é um conceito multifacetado que permeia tanto a esfera espiritual quanto a psicológica. Observem, ascetismo se encontra tanto no campo espiritual quanto no campo psicológico. O ascetismo, na sua essência, envolve o exercício rigoroso do autocontrole e renúncia aos prazeres físicos e materiais. Uma vida ascética, uma vida dura, que muitas pessoas escolhem. Nós comentamos um pouco dessa vida quando falávamos da sublimação e castidade. Uma outra ideia sobre ascetismo, quando analisado pela psicanálise, ele se apresenta como um mecanismo de defesa, onde a renúncia serve para proteger o ego de conflitos internos, desejos que brotam do instinto, muitas vezes desejos reprimidos. Quanto ao artigo oficial, que se encontra no blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, a visão de Freud. Freud vai falar pela busca pela natureza interna, busca pela natureza, pela pureza interna, que está relacionada ao processo de tornar consciente as motivações inconscientes e reprimir os impulsos considerados inaceitáveis. Interessante termos uma ideia, o que Freud entende pela pureza interna. A influência de Foucault na psicanálise também é significativa. Ele trouxe uma perspectiva histórica e crítica para o estudo do sujeito e da verdade. Vale a pena uma leitura com calma, reflexiva a respeito disso. A sexualidade tem um papel central na enunciação da verdade psicanalítica, na perspectiva de Foucault. Vale a pena o mergulho? Vale a pena. Nas questões básicas, a ideia é maior, que amarra tudo. Além da busca da pureza, a compreensão psicológica na psicanálise envolve, nós já sabemos, análise das dinâmicas inconscientes, a exploração dos desejos e conflitos internos e a compreensão dos mecanismos de defesa. Tudo isso para fornecer um olhar profundo sobre a mente, a nossa mente, auxiliando a nossa jornada de transformação do nosso eu. Perfeito? Quanto aos informes culturais, nós vamos apresentar a vocês uma proposta da música clássica de Ludwig van Beethoven, Missa Solemnis, interessante, está na perspectiva do ascetismo. Uma pintura, Gaspar David Friedrich, O Monge à Beira-Mar, comentários, considerações. Cinema, produzido por Andrei Tarkovsky, a respeito do pintor russo Andrei Rabuleva. Depois, na literatura, Hermann Hesse, que nós já conhecemos, com a literatura Siddhartha, muito interessante. No teatro, Eliot, Assassinato na Catedral. Essas
peças serão exploradas, produções culturais e artísticas, para melhor compreensão do ascetismo. Quanto aos limites e possibilidades, a teoria psicanalítica oferece uma visão complexa e detalhada sobre o ascetismo. Explora, de modo especial, a renúncia de desejos e prazeres como um mecanismo de defesa e um caminho para se atingir a sublimação, que nós já trabalhamos esse tema. Temos, no final, exercícios, e eu apresentarei para vocês, num primeiro momento, autoanálise, e apresentarei para vocês 3 exercícios. 2, nós chamamos de exercício 1, autoanálise. Exercício 2, sempre uma literatura. No caso da aprendizagem em 3 níveis, apresentarei 3 propostas a vocês, para facilitar a escolha. Combinados? Então vamos ao nosso trabalho dentro dessa nova dinâmica e vamos ver se nós nos circunscrevemos, se nós se a gente consegue permanecer durante 30 minutos em fala, em videoaula. Bom trabalho, vamos então aos instrumentos. Bom dia, hoje nós vamos de Mário Quintana. O segredo da vida, da felicidade, não está em correr atrás das borboletas, mas em cultivar um jardim para que elas venham até nós. Usando de uma metáfora, trocando o jardim pelo inconsciente, precisamos cultivar as sementes dos desejos, das emoções, das memórias, e precisamos erradicar as sementes dos traumas, dos desencontros, dos desafetos. Somente assim as pessoas, as borboletas virão até nós. Para que isso aconteça, todos os dias renovamos o nosso propósito com a seguinte pergunta: nós queremos o que desejamos? Se assim o for, nós atrairemos as borboletas, nós atrairemos as pessoas. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Fazendo referência à mensagem do bom dia, o segredo da vida não está em correr atrás das borboletas. A frase é de Mário Quintana. Está em preparar um jardim para que elas venham até nós. Oferece uma metáfora rica para explorar conceitos psicanalíticos, particularmente por meio da lente do ascetismo, um mecanismo de defesa que envolve a renúncia de desejos ou prazeres em busca de ideais espirituais ou intelectuais. Esse texto se propõe a explorar essa ideia em 5 momentos. O ato de preparar o jardim pode ser visto como uma metáfora para o trabalho sobre si mesmo, um princípio fundamental em psicanálise. No contexto do ascetismo, isso implica uma introspecção e um controle sobre os impulsos primários em favor de uma transformação interna. Freud via o ascetismo como uma forma de sublimação, onde os desejos sexuais são canalizados para outras atividades não sexuais, mas ainda produtivas. Preparar o jardim seria, assim, um processo de sublimação, onde energias são direcionadas para o crescimento pessoal e espiritual, criando um ambiente rico e acolhedor. O ascetismo envolve a renúncia voluntária de certos prazeres ou desejos. No contexto da frase de Quintana, isso pode ser interpretado como um ato de renunciar à busca desenfreada por gratificações externas, correr atrás das borboletas, em favor de um desenvolvimento interno, preparar o jardim. Essa renúncia não é vista como uma privação, mas como um meio de alcançar uma liberdade maior e um estado de satisfação mais profundo e duradouro. Do ponto de vista psicanalítico, essa transformação é crucial para o desenvolvimento da maturidade emocional e da capacidade de encontrar prazer e aspectos mais sustentáveis da existência. A sublimação, um conceito central na teoria psicanalítica, é um processo pelo qual os impulsos inaceitáveis são transformados em comportamentos socialmente aceitáveis.
preparar o jardim simboliza a capacidade de transformar desejos ou impulsos menos construtivos em algo belo e valioso. Isso não apenas reduz a tensão interna, mas também enriquece o mundo ao redor do indivíduo. No ascetismo, a sublimação atua como uma ponte entre a renúncia e a criação de valor, permitindo que o indivíduo encontre satisfação em realizações espirituais ou intelectuais. O processo de preparar o jardim interno está intimamente ligado ao desenvolvimento do self. Na psicanálise, especialmente na teoria junguiana, o self representa a totalidade do psiquismo, incluindo a consciência e o inconsciente. O ascetismo, quando aplicado como uma forma de autodisciplina e crescimento pessoal, pode ser um caminho para a realização do self. Por meio da introspecção e da renúncia a impulsos imediatistas, o indivíduo pode alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmo, promovendo uma integração psíquica e uma autenticidade de vida. Finalmente, a metáfora de Quintana sugere que, ao invés de buscar freneticamente por experiências e relações externas, deveríamos focar em criar um ambiente interno que naturalmente atrai o que é verdadeiramente significativo para nós. No contexto do ascetismo psicanalítico, isso significa que, ao nos dedicarmos ao desenvolvimento pessoal e espiritual, podemos alcançar um estado de harmonia, tal que as borboletas, ou seja, as experiências e relações enriquecedoras, sejam atraídas para nós de maneira natural e espontânea. Isso reflete a ideia de que a verdadeira satisfação e felicidade vem de dentro e que, ao cultivarmos nosso jardim interno, podemos viver de forma mais plena e conectada com o mundo ao nosso redor. Pensemos nisso. Como texto da reflexão, sempre na perspectiva das artes, hoje nós vamos refletir a visão de Michel Foucault acerca da psicanálise. Vamos lá? A reflexão sobre a visão de Michel Foucault acerca da psicanálise oferece um campo fértil para estudos interdisciplinares, unindo filosofia, história, psicologia e psicanálise. Foucault, filósofo francês do século XX, conhecido por sua análise crítica das instituições sociais e dos modos como o poder e o conhecimento interagem para formar discursos e práticas sociais. Atentem bem à postura de Foucault, ele é muito interessante e é um crítico ferrenho em termos da realidade social, em termos do poder, em termos da sexualidade. Vamos lá. Foucault via a psicanálise em parte como uma extensão das práticas disciplinares que emergiram na Europa a partir do século XVIII. Essas práticas, segundo ele, visavam a normatização dos indivíduos dentro dos padrões de normalidade definidos pelo poder médico, poder jurídico e poder educacional. A psicanálise, nesse contexto, seria uma ferramenta que contribui para a vigilância e o controle dos indivíduos, ao patologizar certos comportamentos e pensamentos e inseri-los em categorias diagnósticas. Foucault estava particularmente interessado na forma como o discurso psicanalítico se estabeleceu como uma forma de conhecimento autorizado sobre o eu e a verdade do sujeito. Ele questionava como, por meio da psicanálise, certas narrativas sobre o desejo, sobre o inconsciente e sobre a identidade se tornaram dominantes, moldando as percepções das pessoas sobre si mesmas e sobre os outros. Para Foucault, esse processo não era neutro, mas carregado de relações de poder em que o terapeuta, o analista, o psicanalista, detinha uma posição de autoridade sobre o paciente. Um dos pontos significativos da crítica de Foucault à psicanálise é a comparação com a prática da confissão religiosa. Foucault argumentava que, assim como a confissão busca a verdade do pecado e visa a purificação do indivíduo, a psicanálise busca acessar as verdades ocultas do inconsciente, operando dentro de uma lógica semelhante de revelação e cura.
Esse processo, segundo ele, coloca o indivíduo em uma posição de sujeição ao poder do analista, que detém a chave para a interpretação dessas verdades. Apesar de sua crítica à psicanálise como uma prática disciplinar, Foucault também reconheceu a possibilidade de resistência-subversão dentro de regimes de poder. Ele explorou como os indivíduos podem encontrar maneiras de resistir ou reconfigurar as relações de poder nas quais estão inseridos. No contexto da psicanálise, isso poderia significar apropriação crítica de suas técnicas e discursos para fins emancipatórios, desafiando as normas e as expectativas impostas pelo analista e pela sociedade. Para um estudo completo, é importante não só entender a crítica de Foucault, mas também considerar as perspectivas contemporâneas que expandem, refutam ou complicam sua visão. Isso conclui o reconhecimento de que a psicanálise, como campo, não é monolítica e tem diversificado consideravelmente desde Freud. Muitos psicanalistas modernos compartilham das preocupações de Foucault sobre poder e subjetividade e trabalham de maneiras que buscam mitigar, diminuir as dinâmicas de poder problemáticas dentro da terapia ou das terapias. Esse texto oferece um ponto de partida para a reflexão e o estudo da intersecção entre o pensamento de Foucault e a psicanálise. É uma oportunidade para questionar e explorar como as práticas discursivas e institucionais, práticas também psicanalíticas, moldam nossa compreensão de nós mesmos e dos outros, e como podemos navegar e resistir a essas influências em busca de formas de vida mais autênticas e mais emancipadas. Pensemos nisso. Nesse blog, meus caríssimos alunos, nós estamos então no mapa mental, no cenário do ascetismo. Observem as colunas mestras, conceito, aspectos psicanalíticos, práticas ascéticas, motivações, impactos do ascetismo, ascetismo cultura, ascetismo história, abordagem terapêutica e críticas e considerações. Esta é a reflexão que será feita nesse esquema do mapa. Perfeito? Então, estaremos a falar de autocontrole, renúncia, dentro do ascetismo, mecanismo de defesa e o lugar da sublimação, práticas em termos de jejum, celibato, simplicidade, que nós já andamos a conversar quando desenvolvemos o tema da sublimação e castidade, experiências religiosas, experiências filosóficas, experiências psicológicas do ascetismo, como se dá em termos de desenvolvimento pessoal, como acontece a restrição emocional, como fica a saúde física, como a sociedade reconhece valor ou não, como se localiza a crítica social para o ascetismo. Temos experiência de figuras históricas, temos experiência de movimentos religiosos, identificamos padrões em termos de reconhecimento, identificamos reintegração de desejos e apontamos extremismos e equilíbrio e moderação. Perfeito? Isso se encontra no esquema do nosso mapa mental. Vamos para o próximo bloco, que seria a síntese do mapa mental de uma forma narrativa, que já apresentei a vocês. Aqui nós temos o bloco do texto, síntese do nosso mapa. O ascetismo, na perspectiva da psicanálise, só a primeira ideia. O ascetismo é um conceito multifacetado que permeia a esfera espiritual quanto a psicológica, tanto a esfera espiritual quanto a psicológica. Vocês farão a leitura, o texto está bem facilitado, uma leitura tranquila, à disposição de vocês. Vamos para o próximo instrumento. Nesse bloco nós temos uma leitura orientada, uma leitura dirigida a respeito da psicanálise, ascetismo e a busca da pureza, que é o artigo oficial tirado do nosso blog, do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, também numa linguagem acessível, bem didática e explicativa, para que a gente possa entender o lugar do ascetismo. E o Instituto aproveitou esse espaço para introduzir
as ideias de Foucault. Vocês verão com calma depois ao analisar o material. Vale a pena o mergulho? Vale. Esse artigo é um artigo dirigido, por isso que ele está manipulado, ele foi ajustado, mas em anexo estará o artigo original, onde temos, além do artigo, nós temos vídeos e temos uma vasta bibliografia. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós temos as questões básicas, fiz alguns destaques para que a gente possa se orientar, mas aquele ping-pong, aquele bate-bola entre perguntas e respostas, essa reflexão já fiz com vocês. Além da busca da pureza, a compreensão psicológica na psicanálise envolve análise de dinâmicas inconscientes, exploração de desejos, trabalho com conflitos internos, compreensão dos mecanismos que nós estamos acabando, os últimos, em termos de refletir sobre cada um deles, para nos fornecer um olhar profundo sobre a nossa mente, para nos ajudar a um conhecimento de nós mesmos. Perfeito? Aqui temos os textos, só vamos abrir aqui para que tenhamos uma apresentação. O que é o sagrado? É muito interessante. Igor Tell, aqui ele apresenta uma visão de Georges Bataille, dedicou grande parte de sua obra em torno da questão do sagrado. Segundo o pensador francês, a parte sagrada, veja o corte que ele faz. Segundo Bataille, a parte sagrada é também a parte maldita. Luz e trevas, céu e inferno, ascetismo e hedonismo são apenas duas faces do mesmo problema, o excesso. Evidentemente, depois leiam, muito interessante. E ele vai chegar um pouco na visão lacaniana. É o gozo no sentido do prazer, o gozo no sentido do excesso. É o gozo, tanto erótico ou espiritual. Isso tanto faz na visão de Bataille, que faz do profano algo sagrado. Mas interessante a leitura com calma. É um artigo pequeno, vale a pena? Vale a pena. Vamos para o próximo, aqui da revista eletrônica, que nós dizer a verdade em psicanálise, uma abordagem genealógica a partir de Foucault. Eu vou colocar em anexo textos focando diretamente o conceito de o que Foucault entende por abordagem genealógica. Como explicar a história da psicanálise? Evidentemente, Foucault tem interesse em explicar a história da psicanálise numa relação de pressão, numa relação de forças, de poder. Depois vocês poderão observar pelo material. Interessante. Vamos ao último. Aqui está um pouquinho contaminado, não sei por que apareceu com esses pontinhos, mas quem sabe de vocês. Verdade e desejo. A hermenêutica confessional como condição do surgimento dos saberes psicanalíticos. Bom, depois vocês deem uma olhada. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos o bloco dos informes culturais e artísticos, já comentei com vocês. Então, uma abordagem música clássica, Beethoven, Missa Solemnis, muito interessante. A visão de Beethoven, a composição de Beethoven. Na pintura nós temos Gaspar David Friedrich, um monge à beira-mar, interessante. Cinema, Andrei Tarkovsky, que produziu o filme chamado Andrei Rublev, interessante, apesar de que esteja apenas em inglês, pelo menos o que eu consegui está em inglês. Literatura, Hermann Hesse, Siddhartha. Teatro, Assassinato na Catedral, de Eliot. Perfeito? Vocês verão com calma, cada um deles com uma breve consideração. Passando para o próximo bloco, aqui nós temos o bloco de limites e possibilidades em relação ao ascetismo. Limites sempre aquela ideia de fragilidades e possibilidades sempre no sentido de benefícios. Vocês conhecem a dinâmica, leiam depois com calma, um material muito interessante. Vamos para o próximo bloco. Aqui nos encontramos diante do primeiro exercício, sempre voltado para uma autoanálise. É uma prática de introspecção que nos ajuda a melhorar nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. A critério de vocês, o ascetismo nesse contexto
pode ser entendido como uma prática de renunciar a prazeres ou desejos materiais e alcançar um estado de maior clareza mental e bem espiritual. Experimente os exercícios, estão interessantes, a critério de vocês. Próximo bloco. Aqui, como eu disse a vocês, apresento 3 exercícios naquela perspectiva da aprendizagem básica, intermediária e avançada. Provavelmente, se vocês conseguirem em português, me avisem, mas só encontrei em inglês o filme de Tarkovsky, a respeito do pintor Andrei Rublev. Vale a pena o mergulho? Vale. Quem tiver condições, esteja à vontade. Como esse está em inglês, apresentarei mais 2 como opções. Vamos ao segundo e ao terceiro. Esse daqui é o segundo exercício, está mais acessível, Siddhartha, né? Hermann Hesse, Siddhartha, proposta de estudo, trabalha realmente o ascetismo. Vale a pena? Vale a pena. Vocês têm o nível básico, intermediário e avançado, que vocês conhecem. De preferência, mantenham sempre no básico, conforme os pré-requisitos de vocês, formação, graduações, especializações, mestrados, doutorados, fica a critério de vocês o segundo e o terceiro nível. Vamos para o terceiro modelo de exercício. Nesse terceiro modelo de exercício, nós temos a visão de Foucault sobre a psicanálise. Então, nós temos um pouquinho aqui o que a gente pode entender por perspectiva genealógica. Temos a segunda, relação entre sujeito e verdade na psicanálise, influência da sexualidade na enunciação da verdade, visão crítica e contextualizada da prática psicanalítica. Perfeito? Então, são exercícios que vocês poderão experimentar a critério de vocês. Apenas uma provocação Foucaultiana, apenas uma demonstração da existência do Foucault. Interessante de nos darmos conta de que ele existe e que ele contribuiu de maneira significativa para a psicanálise, de modo especial no campo da sexualidade. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco, eu trago aqui mais um exercício, uma reflexão de complementação, uma visão a respeito de Andrei Rublev, uma visão de Andrei Tarkovsky, diretor do filme, Siddhartha, da obra de Hermann Hesse, e uma visão de Foucault, trazendo um pouquinho, comparando um pouquinho, para que a gente possa compreender melhor. Teremos ainda, por último, a visão de Michel Foucault acerca da psicanálise, o material que nós fizemos uma abertura no começo do nosso encontro de hoje. Perfeito? Pessoal, com isso nós terminamos a nossa proposta, que é realmente uma pilotagem de um modelo que será adotado no 6º módulo a partir do tema personalidade. Estamos a experimentar. Então, a proposta seria não trabalhar mais aulas de 60 minutos, mas trabalharmos videoaulas de 30 minutos que facilitem a manipulação de vocês. De sentar, e eu sei que é meia hora, em meia hora eu tenho uma visão do conjunto dos recursos, das provocações, em meia hora eu tenho condições de escolher das diversas ofertas, dos diversos produtos, aquilo que me interessa, aquilo com que eu me identifico para fazer o meu exercício em busca de aprendizagem. Perfeito? Paramos por aqui. Bom trabalho, bom estudo e vamos avante. Lembrando do nosso início, da nossa abertura. Recordando, a questão principal não é correr atrás das borboletas. A questão que se coloca é preparar um jardim para que elas venham até nós. Assim também na psicanálise.
na medida em que nós nos preparamos de uma maneira qualificada para o exercício da profissão psicanalista, tenham certeza que as pessoas virão até nós. Bom trabalho e até nos vermos novamente.